Neurotransmissão do sistema nervoso autônomo. Vamos dar uma olhada. E aí, o que a gente pode ver nessa figura? Eu tenho lá atrás o neurosoma, que é o neurônio, é o corpo do neurônio, o corpo celular, que eu posso dizer assim. E aí eu venho o axônio, que é por aqui é onde vem a condição do impulso nervoso, até chegar no terminal axonal, que seria o botão sináptico, que ele chama de componente pré-sináptico. Por que pré-sináptico? Porque a sinapse ela ocorre aqui, ó, na fenda sináptica. Ela ocorre aqui, ó, fenda sináptica. E aí, como ele é antes, pré-sináptico. Aqui embaixo, eu vou ter dendritos ou até mesmo corpo celular de outros do neurônio que vem logo após. Que aí, se ele vem logo após, ele é um componente pós-sináptico, pós-sináptico. Nele eu vou ter receptores, que aí vão receber os neurotransmissores que são liberados pelo terminal axonal aqui, ó. Aqui são glândulas secretoras. E aí ele tem algumas zonas, como a zona ativa que ele fala aqui. E aí aqui ele mostrando as zonas ativas, mais uma vez, que é onde eu tenho a liberação de neurotransmissores pelas vesículas. O que eu identifico? Isso aqui é o neurônio, eu posso dizer assim, pré-ganglionar, que seria o pré-ganglionar, e essa parte aqui seria pós-ganglionar aqui, ó. Por que pré aqui? Porque aqui é onde eu tenho as vesículas, ó, o botão sináptico, aqui é onde eu vou ter liberação de vesículas, ó, as vesículas vão estar liberando o neurotransmissor, que aí os receptores dessa célula pós-sináptica vão receber e aí vão repassar o estímulo até chegar na víscera. E aqui está um desenho bem legalzinho de entender, ó. Mitocôndria, complexo, retículo endoplasmático liso, botão terminal, botão sináptico. Aí ele vai falar do complexo de atracação, fenda sináptica, e aqui o próximo neurônio, densidade pós-sináptica. O que eu preciso identificar aqui? As vesículas sinápticas, que é a vesícula que tem os neurotransmissores, e eu preciso ver que ela tem uma relação com o complexo de atracação. O que é o complexo de atracação? É um complexo proteico, onde o objetivo desse complexo é manter as vesículas próximas à área da fenda sináptica. Por quê? Porque aí quando o estímulo chegar, as vesículas elas já se ligam à membrana e liberam neurotransmissores de forma rápida, para não perder tempo. Então, isso eu poderia dizer que o objetivo de eu ter o complexo de atracação é para manter as vesículas próximas à fenda sináptica. E aí, ver o que acontece. Está aqui a proteína do complexo de atracação, neurotransmissor aqui, vesícula sináptica, e isso aqui é cálcio. Então, vê só. Tem deformação da parede da membrana, abre canais de cálcio e o cálcio entra. Quando o cálcio entra no botão sináptico, quando o cálcio entra, no caso, abre o canal de cálcio bem aqui, aí o cálcio para dentro. Aí, isso aqui, ele faz com que a vesícula se conecte à membrana. E aí, essa conexão faz a membrana se aderir, a vesícula se aderir à parede da membrana. Fazendo o quê? Jogando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Exatamente desse jeito aqui, ó. Entrou o cálcio vem, faz com que a vesícula se conecte à membrana e libera os neurotransmissores. E aí, o que acontece? Essa vesícula, ela tende depois a voltar como a voltar ao normal. Como é que isso acontece? A partir de quem? Posso dizer que é a partir da prima dela, a tal da clatrina. Por quê? Ela chega, essa proteína, essa clatrina, ela vai se aderir aqui à membrana da vesícula, e aí a vesícula ela vai voltar à sua composição inicial, forminha redondinha. O que acontece? Acaba que, como a vesícula ela liberou os neurotransmissores, quando ela volta, quando ela forma essa cavidade aqui, ela acaba englobando neurotransmissores novamente por endocitose. Por isso que ele fala de recuperação por endocitose.
a gente vai já entender essa parte da neurotransmissão um pouquinho mais na frente. Recuperação por endocitose. A clatrina faz a vesícula voltar ao normal e leva a vesícula até a cisterna do retículo endoplasmático liso. A analogia que eu tinha criado aqui era o seguinte: imagina que clatrina é a prima da vesícula, e aí ela faz o que? Ela apresenta a vesícula a seu amigo liso. Bem besta, mas acaba lendo. E aí eu venho consequência da liberação. Quando eu libero os neurotransmissores aqui, eu vou ter, como eu falei, recuperação deles por endocitose. A vesícula recupera quando ela está voltando à fórmula redondinha, por conta da clatrina, ela reabsorve. Quando eu falo, ele pode também ser reabsorvido pelos astrócitos. Pessoal, tem proteínas aqui que vão reabsorver neurotransmissores pelos astrócitos. Parte deles vão se ligar aos receptores e a outra parte ela vai ser difundida, ela vai fazer difusão para o espaço intercelular. E aí, quando eu falar de neurotransmissores, eu preciso entender que, substância química, e a ação dela é alterar o potencial de repouso da célula de forma significativa. Que célula? Pós-sináptica. E aí, é constituído por moléculas pequenas, como amina e aminoácidos, e sua ação é rápida. E principalmente isso aqui, são reutilizados. Lembra lá que a vesícula ela reabsorve, o astrócito também vai reabsorver uma parte. Então é essa a ideia. Eu falo de neuromoduladores, a gente tinha visto neurotransmissores. Quando eu venho para neuromoduladores, eu tenho que eles são geralmente neuropeptídeos. A sua ação vai ser bem mais lenta e o objetivo dele é modificar a sensibilidade da membrana, pré ou pós-sináptica. Então ele vai alterar ali, ou na hora de receber o neurotransmissor vai tornar mais potente ou mais fraco, ou então na hora de liberar. Por isso que ele vai causar uma sensibilidade na membrana, ou pré ou pós. Porque ele é um neuromodulador. E tem que lembrar também que quando ele fala aqui que ele é produzido, sintetizado no neurosoma, ou seja, no núcleo, eu esqueci de falar aqui, o neurotransmissor ele é produzido no botão sináptico, no terminal axonal. Ele é produzido ali, ele é produzido bem aqui, Pronto, por aqui, é produzido por aqui o neurotransmissor. Quando eu falar de neuromodulador, ele vai ser produzido lá no neurosoma, lá em cima. E aí ele demora a vir mais. E aí ele ainda fala aqui o seguinte, que componentes e vesículas de liberação não são reutilizados. Mesmo assim, quando eu falo de neuromoduladores, eu preciso saber que a ação é mais prolongada que a do neurotransmissor. Aí ele vai falar um pouco sobre os neurotransmissores mais clássicos. A gente sabe da acetilcolina e da noradrenalina, né? A gente viu com o Giovanni também a questão da dopamina, quando a gente estava falando lá de corpo estriado, essas coisas, mais lá na frente. Falou também glutamato, quando a gente vai ver também lá nos núcleos da base. GABA também, falou disso tudo. Quando eu venho para... Aí vai falar da síntese, mas eu acho que não convém saber exatamente isso, não. Aqui também acho que só ler mesmo. Aqui não tem tanta importância, não. Pronto, que eu preciso saber, isso aqui eu preciso saber, realmente. Porque os receptores que eu vou ter na fibra pós-ganglionar, os receptores que eu vou ter na fibra pós-ganglionar são receptores do tipo colinérgico nicotínicos. Dendrite dos neurônios ganglionares, que é só pós-ganglionar, simpático e parasimpático. Então são receptores do que? Colinérgicos nicotínicos, do tipo ionotrópicos. Quando eu falo colinérgico, estou falando que esse receptor ele vai ter uma relação com acetilcolina, certo?
E aí nicotínico ele falou lá na sala que viram lá que tinha relação, que a nicotina se ligava aí e tal, que é todo aquele negócio. Ionotrópico é porque ele vai ter uma relação com o quê? Com o canal iônico. Receptor acoplado a canais de sódio e potássio. Canal iônico, então ele vai estar relacionado com isso. Canal iônico, é o sítio de ligação. É um canal iônico, então por isso que é receptores ionotrópicos. Pronto, eu vou ter um pouquinho aqui só para a gente entender como é que funciona. Tá aqui a fibra pré-ganglionar e aqui, bem aqui a nível do gânglio, eu vou ter liberação de acetilcolina, tanto no simpático como no parasimpático. Vou ter liberação de acetilcolina. E aí, no neurônio pós-ganglionar, eu vou ter receptores aqui, ó. Receptores colinérgicos nicotínicos. Então, libera acetilcolina no primeiro momento, tanto no simpático como no parasimpático. E como libera acetilcolina, os receptores aqui são colinérgicos nicotínicos. Quando eu vou para a víscera, para a parede da víscera, muda um pouquinho. No caso, eu estou falando de simpático. Simpático, você pensa, rapaz, luta ou fuga, então eu tenho que liberar uma adrenalina. Então, aqui na víscera, eu vou ter receptores do tipo adrenérgicos. Adrenérgicos. Que a gente vai ver que é alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Quando eu voltar lá na frente, a gente vai ver. E aqui são liberadas substâncias que aí é a noradrenalina. Substância que é liberada aqui, pós-ganglionar, para a parede da víscera, noradrenalina, certo? Quando eu venho para o parasimpático, aqui na parede da víscera, eu vou ter receptores do tipo muscarínicos. Receptores do tipo muscarínico. Cara, como é que eu faço para lembrar? Diz aí uma analogia. Pronto, imaginar o seguinte: tá falando de parasimpático? Tu precisa correr ou lutar? Não, precisa relaxar. O que é que tu relaxa? Como é que tu faz para relaxar? Escuta música, muscarínico. Então, receptores que eu vou ter na parede da víscera é do tipo muscarínico. E aí aqui eu vou estar liberando também acetilcolina para os receptores muscarínicos. Aproveitando o desenho, lembra, quando ele falou de receptores do tipo colinérgico nicotínico, ele classificou como ionotrópico. Porque aqui eu vou ter abertura de canais iônicos a partir da acetilcolina, tanto aqui como aqui. Então tá vendo? Eu falar de ionotrópico são nessas regiões, no gânglio. Quando eu vier para a parede da víscera, eu vou estar mexendo no meu metabolismo. Então aqui são receptores do tipo metabotrópicos. Então continuando. Aí a gente vê receptores do tipo metabotrópico. Como eu estou falando de parasimpático, receptor colinérgico muscarínico. Muscarínico, parasimpático. Preciso relaxar, vou escutar música. São receptores do tipo metabotrópico. E aí vai alterar aqui, vamos mexer no metabolismo da membrana. Faço isso não. Aí, beleza. E aí eu vou ter uns tipos. Os tipos que eu tenho, tipo M1, M2 e M3. O que eu preciso saber? Identificar onde é que tem presente. M1, sistema nervoso central. M2, lá está tecido de condução cardíaco, átrio e tecido de condução cardíaco. E M3, vai estar presente em glândulas exócrinas, musculatura lisa em geral e endotélio vascular. Preciso lembrar disso. Ele vai falar aqui da formação da noradrenalina, da epinefrina, que aí ele dá uma sequenciazinha. Essa sequência aqui é decorar, não tem para onde correr não. Eu não consegui fazer analogia para aqui ainda. E aí a gente vem em receptores adrenérgicos. Receptores adrenérgicos, adrenalina, glutofuga, eu lembro de simpático. E aí são dois tipos, alfa e beta. O alfa é dividido em alfa 1 e alfa 2 e o beta é dividido em beta 1 e beta 2. Quando eu falar alfa 1, contração musculatura lisa, exceto TGI, trato gastrointestinal.
Quando eu falar de alfa 2, inibição pré-sináptica adrenérgica. Quando eu falar de beta 1, está relacionado ao coração, aumenta a atividade da bomba cardíaca, e beta 2 vai relaxar a musculatura, principalmente quando eu falar em beta 2 a gente lembra de vaso sanguíneo. Ele mostra aqui só a nível de informação que eu já falei, dá só uma lida. Aqui ele vai mostrar as diferenças entre sistema nervoso simpático e parasimpático. Umas curiosidades que eu preciso saber é que, por exemplo, no caso, pessoal, ele dá um exemplo normal. Vem lá o parasimpático, faz a primeira sinapse, faz a segunda sinapse, e aí na primeira tem envolvimento de acetilcolina, receptor de tipo nicotínico. Na segunda parte eu tenho acetilcolina e os receptores são do tipo muscarina, parasimpático. Tudo bem até aí. Aí vê só, ele mostra um diferente aqui, ó. Ele é sistema simpático, são glândulas sudoríparas. E aí o que acontece? Mudou aqui, ó, nas glândulas sudoríparas eu tenho liberação de acetilcolina. Quando eu falo de simpático, o padrão é que fosse noradrenalina. Então veja essa diferença aqui. Se acetilcolina, os receptores serão muscarinos. Outra diferença é aqui, ó. Eu vou ter liberação de dopamina quando eu falar da musculatura dos vasos do rim. É simpático, liberação de dopamina. E aí os receptores que eu vou ter é o D1, dopaminérgicos. E eu tenho esse outro caso aqui, que aí do parasimpático a fibra vem direto para medula da adrenal. E aí vai liberar acetilcolina num receptor do tipo nicotina, colinérgico nicotina, que vai ter produção de epinefrina e norepinefrina. E aqui ele está mostrando como é que ocorre no somático. E aí efeito fisiológico do sistema nervoso autônomo. Vou ver se eu boto uma tabelazinha bem legal para não ter que estar olhando tudo. Bem rápido. Funcionamento do olho. Quando eu falar de olho, diâmetro da pupila, lembra lá, funcionamento do olho, parasimpático, miose, simpático, midríase. Miose, contração. Então, lembra, o parasimpático, ele vai fazer a contração da musculatura do esfíncter da pupila. Então, eu vou diminuir a pupila. E aí, o simpático, ele vai inervar a musculatura radiada, que é quem vai abrir esse esfíncter. E aí, eu estaria fazendo a midríase. Vou tentar procurar. Pronto. Vou fazer um desenho aqui para nós tentar entender como é que funciona essa parte aí. Aqui vamos imaginar que isso aqui é o esfíncter da pupila. Isso aqui é o músculo esfíncter da pupila. Perfeito. Pronto. Vê só. O que acontece? Quando eu tenho o estímulo do parasimpático nessa musculatura, ela contrai. E aí a pupila diminui. O que é que eu posso fazer? Eu posso entender uma coisa. Eu posso imaginar que aqui no centro eu vou ter meu cristalino. Vou botar isso aqui como se fosse o cristalino esticado por duas cordas, que fica bem fácil de entender. Aí, pessoal, quando eu tenho contração desse esfíncter, ele vai ficar bem próximo, o cristalino vai ficar bem folgado, tá vendo? Então, teve uma contração, ele folga, e ele fica bem redondinho. Como é que eu faço para saber se é para olhar de longe ou para olhar de perto? Usa essa analogia que tu não esquece não. Ó, parasimpático é luta ou fuga. Nenhum dos dois. É descanso. Mas tá mais ligado para essa parte de relaxado. Você não precisa correr nada, nem lutar contra nada não. Então parasimpático você imagina que é relaxar. Se você imagina que é relaxar, o que é que muita gente faz para relaxar? Escuta música. Pronto, a gente já viu lá dos receptores muscarínicos. Outra coisa, lê um livro, cara. Então se tu vai ler um livro, tu vai colocar o livro num drone e vai subir lá em cima para tentar ler? Não. Também se for subir lá embaixo, fica meio esquisito. Não. Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai aproximar ele.
para ler de perto. Então, quando eu falar do formato cristalino arredondado, se eu faço estímulo parasimpático, contrai, o cristalino fica redondinho, eu consigo ver de perto. É bom para eu ver de perto, certo? Agora vamos imaginar no caso do simpático. Eu tenho aqui uma musculatura radiada, que ela tá assim, tá tipo assim. Bem didática aqui pra gente entender. Perfeito. Acho que é exatamente desse jeito aqui, porque talvez não seja dessa cor. Aí vê só. Essa musculatura ela tá ao redor aqui. Quando ela contrai, ela puxa. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. O que vai acontecer com o círculo? Esse círculo que ele vai abrir. Se ele abre, ele vai distanciar para cá e para cá. E aí quando eu estico aqui, ó, o cristalino ele vai pegar e vai... O cristalino ele vai pegar e vai ficar no formato mais reto. Ele vai ficar no formato esticado. Ele vai ficar de uma forma esticada, o cristalino. Ele vai ficar esticado. E aí tá envolvendo quem? O simpático, é luta ou fuga. Cara, tu tá correndo com um pastor alemão. Tu precisa visualizar bem à frente para tu poder ver a porta de uma casa aberta para tu poder pular dentro. Então, midríase. Tu vai dilatar a pupila, teu cristalino vai ficar uma forma, vamos dizer assim, mais esticada, mais reta, mais afilada. E aí tu vai conseguir enxergar melhor de longe. A ideia é essa. Pronto. Nível de informação, eu preciso lembrar também que o parasimpático ele tem relação com o humor aquoso e relação também com esse canal desse cabo aqui que eu não sei o nome. E aí, de alguma forma, ocorre a diminuição da pressão intraocular, alívio do glaucoma a partir do parasimpático. Pronto. Preciso saber isso. O que mais? Falei aqui como é que o parasimpático vai alterar o formato do cristalino de forma didática para a gente entender. E é essa parte aqui eu vou passar vou tentar passar uma listinha bem mais prática para a gente entender. Então só até aqui mesmo.